toda a nossa organização, como o Steiner coloca, né? A nossa organização é o nosso aparato físico, né? São os nossos órgãos de percepção, toda a nossa sensorialidade, né? Os nossos sentidos, né? E com isso nós temos então o contato com o mundo. E aí a gente pensa, bem, então percepção tem a ver com tudo que está fora de nós e que entra em nós por meio desses sentidos, não é isso? Mas aí é como que se a gente excluísse uma parte desse campo de observação, ou esse campo de percepção. Porque há também um campo interior, ou seja, eu percebo não só as coisas externas, os objetos e os fenômenos que estão fora de mim, né? Mas eu percebo também um campo interior da minha alma, né? Os meus sentimentos e até mesmo pensamentos que surgem de uma forma involuntária, assim, espontaneamente, né? Então, é interessante, por exemplo, ontem nós falamos, foi falado, né, sobre aquela experiência do mindfulness, que seria a atenção plena. E o exercício do mindfulness é bem interessante porque ele abarca todo esse campo perceptivo e não se limita àquilo que nós percebemos fora de nós, mas também dentro de nós. Então, se eu pergunto a vocês, qual é, vamos dizer, o ponto central a partir do qual nós percebemos tanto o que está fora quanto o que está dentro? E mesmo quando a gente fala o que está dentro, isso ainda não é o elemento, não adicionamos o pensar, né? Estamos ainda falando de percepção, né? Então, qual é esse ponto, né? Qual é essa, a gente poderia também chamar de consciência, né? O que é esse elemento da consciência? A partir do qual nós percebemos o mundo e também temos acesso ao elemento do pensar. E aí surge um conceito no capítulo 4 da Filosofia da Liberdade, que é bem interessante, porque eu acho que normalmente a gente tem muita dificuldade, existem N conceitos ou formas de definir o que é consciência. E eu acho bem interessante a forma como Steiner define consciência, né? Lá na página 46 no capítulo 4 da Filosofia da Liberdade, ele diz que a consciência é o palco no qual conceito e observação se encontram e se associam, o que, aliás, constitui a sua característica básica. A consciência humana é o palco no qual conceito e observação se encontram. Eu gostaria de... Helena, eu estou podendo compartilhar ou só você pode? Como que é? Você pode compartilhar. É? Então Sim. eu vou tentar ver se eu consigo aqui compartilhar. Todos estão vendo essa tela? Com esse desenho? Sim, dá para ver. Uhum. Bem, então isso é uma forma que eu que eu consegui aí para, vamos dizer, que eu imaginei para representar esses dois elementos, né, em que o eu aí ele se encontra, então ele está nesse ponto de encontro aí entre conceitos e percepções, né? Então o nosso pensar ele cria conceitos, enquanto que a nossa observação cria percepções. E
esse conceito, esse nome... O que aconteceu aqui? Sumiu a imagem? Não, estamos vendo ainda. Vocês estão vendo a imagem? Sumiu aqui do meu... Sim. Bem, então, vocês veem aí, né? Esse conceito de consciência, se a gente for aplicar aí nessa ideia desse encontro entre conceitos e observação, ou o resultado da observação, que seriam as percepções, nos dá, então, essa ideia de um palco no qual conceito e percepção se encontram, né? Então, o que é esse palco, gente? O que é esse âmbito, né, do encontro? E isso nos dá também uma ideia vamos dizer, daquilo que o Steiner fala, dessa unidade, né? Quer dizer, o centro dessa unidade entre conceitos e percepções é justamente o palco da nossa própria alma, né? Onde se dá esse encontro. E isso se dá apenas quando nós estamos, de fato, vivendo o aqui e agora, o presente, né? O momento. Então, essa presença e esse momento é onde nós estamos nesse palco, percebendo não só aquilo que vem ao nosso encontro na forma de percepções, mas também aquilo que se elabora interiormente na forma de conceitos, né? Então, esse palco de encontro. E a gente pode pensar, e aí eu trago essa outra imagem, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Essa outra. Então, aí a gente pensa o seguinte, os objetos, eles estão lá fora, né? Os objetos do mundo, ou seja, lá o que for que a gente toma como objeto ou fenômeno para observação. E disso nós temos as nossas percepções. A gente pode pensar, eu observo, tenho as percepções e eu posso depois apagar da minha visão, ou me separar, ou deixar aquilo que eu observei, mas isso vai permanecer na minha memória, né? Se eu fiz uma observação atenta, então eu consigo manter isso como uma imagem mental. É interessante que, por exemplo, a palavra original do Steiner, do texto original, Vorstellung, normalmente é traduzida, e assim é traduzido também para o português na obra Filosofia da Liberdade, né? Vorstellung como representação. Mas eu gosto muito da tradução para o inglês, não é toda a tradução para o inglês da Filosofia da Liberdade, em que ele coloca a representação, porque eles poderiam colocar representation, eles colocam mental picture, ou seja, uma imagem mental. E eu gosto dessa tradução de Vorstellung como imagem mental, porque representação não é outra coisa, né? Senão essa imagem mental que fica na minha memória daquilo que eu observei lá fora, né? E aí a gente pensa, aquilo que eu vou levar para eu pensar no estado de exceção é justamente essa imagem mental, essa representação. Mas a representação, ela já não está mais no campo meramente da percepção. Ela já está nessa fronteira, porque é o que eu carrego comigo, né? É o que eu carrego a partir porque eu carrego não só a imagem mental de um objeto específico, mas toda a riqueza de imagens mentais ou representações que eu tenha efetuado na vida, né? E é isso que constitui essa riqueza. Mas nesse confronto do eu e do mundo, ou das percepções, né,
é que vai se estabelecer algo que nós chamamos de, o que o Steiner chama também aqui de autoconsciência, né? A consciência de si. E aí ele fala, isso está mais na segunda parte da filosofia da liberdade, mas que eu acho que é interessante retomar aqui, embora isso não esteja especificamente no capítulo 4 ou 5, quando ele fala desse processo de conhecimento, que esse aparato que nós temos, que ele chama de organização, né, que é o aparato físico, inclui o nosso cérebro. E aí é importante a gente distinguir o que é, por exemplo, o que é a representação a qual a gente, vamos dizer, chega por meio desse aparato físico, né? Ou seja, os nossos órgãos dos sentidos e tudo mais, inclusive o cérebro, e aquilo que é a ideia que prevalece muito na nossa época, de que o pensar é resultado desse processo cerebral, né? De que nós, por meio do cérebro, que nós pensamos com o cérebro. Então, o Steiner nos explica que o cérebro não é vamos dizer, um órgão que produz pensamentos. O pensar não é resultado desse processo, vamos dizer, vamos dizer, desse aparato, dessa nossa organização. Ele independe dessa nossa organização. Mas é aquilo pelo qual nós tomamos consciência, ou seja, é como se essa organização fosse aí o espelhamento daquilo que ocorre no pensar. A gente já falou que vamos dizer, o processo pensamental é algo independente da nossa organização, mas a forma como então nós captamos isso, né? Então como que isso se espelha na nossa organização física e, enfim, nesse nosso aparato, é justamente esse espelhamento que acaba determinando então essa imagem mental, esse encontro, né, entre percepção e pensamento. Então, o cérebro é um órgão de espelhamento do pensar e não um órgão que produz pensamentos. Né? Só que, embora essa organização ela não seja, vamos dizer, determinante do pensar, ela é determinante de uma outra coisa. Ele falou, é justamente pelo fato de nós termos uma organização física que nós tomamos consciência de nós mesmos. Ou seja, a autoconsciência ocorre somente pelo fato de que nós temos esse aparato físico, né, como que separando como que nos separando individualmente do resto do mundo. E isso talvez para nós é um exercício complicado, mas é fundamental para tentarmos imaginar isso, de que nós chegamos à autoconsciência, né, justamente pelo fato de termos um aparato físico, uma organização que nos separa do mundo. Ou seja, o processo de separação do mundo que se deu paulatinamente, porque a gente viu, por exemplo, naquele percurso que fizemos no nosso primeiro encontro, esse percurso histórico, né, baseado nos enigmas da filosofia, em que Steiner coloca justamente esse processo que foi se dando paulatinamente, em que o ser humano começa a tomar, aos poucos, vai se interiorizando e com isso chega à consciência de si e ao desenvolvimento e amadurecimento de um eu, não é isso? Nós vimos isso e justamente esse processo ele se dá quanto mais o ser humano vai se encarnando e se separando do resto do universo. Quer dizer, houve época em que a humanidade estava mergulhada nesse universo sem ter uma separação de fato, quer dizer,
Congelou? Congelou sua imagem, Carlos. Alô? Bloqueou. Deu uma parada na imagem. Bloqueou tudo. Está demorando. Vamos ver aqui. Precisava avisar ele. Eu vou ligar para ele. Liga. Helena, já estou ligando, Helena. Tá bom. Obrigada. Não está atendendo, Helena, vou tentar novamente. Está na caixa postal. Voltando. Oi. Está sem som, Carlos. Voltou. Esse é o problema de estarmos nesse meio, né? Quer dizer, não sei o que aconteceu aí, mas, enfim. Acontece. Vocês estavam me ouvindo até que ponto? O Que eu estava ponto falando aí dessa questão desse processo de evolução, né? Em que nós chegamos a esse grau de culminação da separação. Então, e para isso, vamos dizer, essa ideia de que é justamente essa separação, esse fato de nós estarmos em corpos separados, individualizados, é que a gente passa a ter consciência de si mesmo. Ou seja, o aparato físico, a nossa organização, como o Steiner fala, né? Nossa organização física e dos sentidos e tudo mais, é isso que determina a consciência de si. O que é importante para nós é pensar, isso nos determina a nossa autoconsciência, mas, ao mesmo tempo, isso significa que nós podemos tomar essa autoconsciência como objeto do pensamento. E aí nós elevamos essa autoconsciência a algo que já não vai ficar limitado à nossa organização. Quer dizer, a nossa organização determina a autoconsciência. É como se nós fôssemos uma gota que se destaca do mar. Quer dizer, como que essa gota, separando-se do mar, toma consciência de si, mas pelo fato de nós podermos pensar, tomar isso como objeto do pensar, nós elevamos essa autoconsciência a um nível universal do pensamento. A gente já viu que o pensar tem esse caráter universal. E aí, então, nós elevamos a nossa autoconsciência, né, nesse processo pensamental para uma compreensão superior de nós mesmos. Então, ao mesmo tempo em que nós falamos, a nossa organização é o que determina a autoconsciência, mas ela não fica limitada a essa separação, porque ela é elevada ao nível do pensar, ao seu caráter universal, o que vai nos permitir uma consciência de si, um autoconhecimento, né? Uma ciência de si mesmo. Dá para imaginar isso? Quer dizer, um tanto complicado, mas é fundamental para nós essa ideia de que esse encontro eu e mundo, esse encontro de pensar e percepção, que é o palco da consciência e da autoconsciência, é o que determina também, né, o processo de conhecimento do mundo e de si mesmo.
O nosso processo cognitivo, então, todo esse elemento do conhecimento significa um processo de encontro, né? Eu e mundo. O nosso aparato físico, a nossa organização determina essa autoconsciência, essa consciência de si. Nós elevamos isso ao âmbito desse pensar que tem que é justamente objetivo porque ele é universal, ele independe de nós mesmos, mas pelo processo de elevar esse autoconhecimento, né, essa autoconsciência ao pensar universal, nós adquirimos conhecimento. Ai, ai, ai. Deixou-nos em suspenso. Oi. Oi? Você falou, e com isso adquirimos conhecimento quando nos elevamos ao universal. Parou a frase no meio. Um conhecimento objetivo de nós mesmos. Certo? Sim. Potencialmente, é claro, né? Porque isso significa é o possível ser alcançado dependendo do grau em que eu me entrego a esse processo e me envolvo com isso, né? Mas esse encontro eu e mundo, né, é o palco mesmo dessa autoconsciência que se desenvolve e essa elevação ao âmbito do pensar, que tem, a gente já viu que tem um caráter objetivo. E aí nós vamos chegar a um outro aspecto que, vamos dizer, que a gente pode pensar, tudo bem, a gente tem esse aspecto do conhecimento, do pensar objetivo e tal, mas onde fica a questão da experiência e da individualidade, né? Porque, é claro, nós poderíamos pensar, se todo o tempo, se todo o processo envolvesse apenas esse elemento vamos dizer, da universalidade do pensar, né? Como o que nós almejamos. Onde fica a nossa subjetividade, onde fica a nossa individualidade, né? E aí é bem interessante isso lá no capítulo 6, quando ele vai falar primeiro sobre a experiência, né, que existe um processo individual das experiências, porque a gente vê quais são as representações as imagens mentais que cada um tem, elas são muito variadas, porque depende da biografia de cada um, depende da personalidade de cada um, né? Cada um tem uma riqueza muito particular de representações, né? De imagens mentais. Então, aí a gente, por exemplo, quando tem um encontro com uma pessoa, quando você conhece uma pessoa e tem um processo interessante de conhecer o outro, né? E de ouvir a sua biografia, e de ouvir os fatos da sua vida, e de perceber o ângulo pelo qual, a forma como ela olha o mundo, como ela vê o mundo, né? Como que ela traz é uma descoberta, né? Você conhecer uma pessoa e ela poder falar da sua vida e as riquezas das suas percepções, das suas experiências pessoais, né? E cada um de nós tem um mundo em si mesmo nessa riqueza né, do que foi acumulado ao longo da vida em matéria de experiências. E aí, quando o Steiner fala, experiência é a soma das minhas representações, é a soma das minhas imagens mentais, aquilo que eu acumulei ao longo do tempo e que de alguma forma foi, vamos dizer, é a minha memória, é aquilo que mesmo aquilo que eu não tenho mais, vamos dizer, que não consigo mais recorrer à memória de uma forma plena, ou que ficou no inconsciente, mas que de alguma forma, dependendo de certas situações, podem ser resgatados, tudo isso vai formando, tanto aquilo que eu tenho consciência ou não consciência, forma a minha personalidade, forma o meu jeito de ser. Então, é interessante que no capítulo 6 ele chega a essa questão da individualidade, né? Inclusive, a gente tem falado aí, né? O título dos capítulos já nos diz muita coisa. Então, quando ele chama no capítulo 6 de
a individualidade humana, né? É o próprio título do capítulo. E aí tem um aspecto dessa individualidade humana ao qual ele chama justamente de sentimento. A gente tinha falado, né? O sentir. Onde está o sentir na filosofia da liberdade? E ele fala, sentimento é a expressão do indivíduo de suas representações. Expressão do indivíduo de suas representações. Então, aí ele fala, por exemplo, lá no capítulo 6, né, na página 80. Não nos basta, porém, relacionar percepções e conceitos por meio do pensar. Relacionamos o que percebemos também ao nosso sujeito particular, ao nosso eu individual. E a expressão dessa referência individual é o sentimento, que se manifesta como prazer e desprazer. Então, quando a gente estava falando, então, desse encontro que, né, quando a gente conhece uma pessoa e tem esse descobrir do outro na sua individualidade, né, na sua personalidade, ela está permeada de sentimentos. E o que determina o indivíduo é justamente essa expressão dos sentimentos. Então, por um lado, aquela ideia que estava no 4º capítulo, né, de que a consciência é o palco de encontro dos nossos conceitos e das nossas representações, das nossas imagens mentais, né, das nossas percepções. Esse palco de encontro, então, vai dar ensejo à nossa também autoconsciência, a nossa individualidade, e como que isso se expressa, sobretudo, pelos nossos sentimentos. Então, no sentimento, a gente está no si mesmo, no indivíduo, né? Na nossa individualidade. Agora, se nós ficássemos ou vamos dizer, nessa universalidade do pensar, a gente pode imaginar nessa universalidade há uma objetividade, mas ao mesmo tempo é algo que não consegue expressar o que é individual, né? A gente está no geral, naquilo que são as noções gerais. Essa universalidade, a gente poderia ficar, se todos nós almejássemos alcançar esse grau de universalidade, né, nós perderíamos a nossa individualidade. E, ao mesmo tempo, vamos supor que não almejemos essa universalidade e ficamos, né, no âmbito dos nossos sentimentos. E aí, então, nós estamos encerrados em nós mesmos. Então, a vida, na verdade, é um oscilar, né, uma oscilação entre essas duas polaridades. Quer dizer, a gente oscila entre o que é particular e individual e aquilo que é universal. Isso é a vida. Quer dizer, o encontro de conceitos e percepções é o palco da consciência, é o momento, é o presente. A soma das percepções vão caracterizar a nossa personalidade, a nossa individualidade, e como que nós podemos expressar isso? Pelos sentimentos. Agora, quando a gente fala, então, desses encontros, dessa possibilidade de ver o outro e de perceber a riqueza, então nós compartilhamos e entramos numa linguagem comum, né? E estamos nessa oscilação entre esses dois mundos. Mas, na verdade, isso é o que constitui, na verdade, um mundo só. É que a gente pode ver por ângulos, né, por aspectos, ou pelo aspecto universal ou pelo aspecto individual, mas a vida é o encontro. E aí ele dá um exemplo assim, por exemplo, eu estou num determinado ambiente e observo uma árvore que está a uma certa distância.
E eu quero entender o que é o fenômeno, quer dizer, eu me encanto com a árvore. Talvez eu perceba pelo seu aspecto da beleza, as folhas, a cor, né, se tem flores, os detalhes. E, por um lado, a gente pode perceber ainda se estamos no dualismo de que eu estou cá e a árvore está lá. Mas nesse encontro, né, da minha percepção da árvore, daquilo que incita em mim, em forma de sentimento, e daquilo que eu elevo para o âmbito do pensar, para entender o fenômeno e caracterizar o fenômeno. Então, nesse encontro, eu realizo uma unidade, eu não preciso mais me sentir separado, não é simplesmente eu estou cá, o mundo está lá, eu estou cá, a árvore está lá. Eu sou a árvore sou eu, nesse momento do encontro do pensar com a percepção. E aí isso forma uma unidade, e é isso que ele vai tratar no capítulo 7, quando ele se pergunta, existem limites para a cognição? E aí ele dá a definição do que é a filosofia da liberdade pelo seu aspecto cognitivo, que a gente falou que a primeira parte da filosofia da liberdade é justamente, vamos dizer, uma teoria do conhecimento, né? E aí ele vai falar que esse processo, né, de conhecimento, que é vamos dizer, a aplicação dessa ideia do encontro, né, do eu com o objeto, ou, por exemplo, a árvore, ou seja lá qual for o fenômeno, de que isso é, na verdade, um monismo, né? Se a gente alcança esse ideal, né, de unidade do indivíduo com o objeto, então o mundo ele nos é dado a princípio como dualidade. Eu estou cá, o mundo está lá, eu estou cá, a árvore está lá, né? Mas no ato cognitivo ele se transforma em unidade. E aí então essa filosofia, ou esse ideal dessa filosofia, né, alcança aquilo que ele chama então de monismo. Eu supero o dualismo. A superação desse dualismo é por isso que ele chama então a filosofia da liberdade é um monismo. Agora vejam, esse monismo ele é bem distinto daquele que nós tínhamos visto no capítulo 2. Porque lá nós falávamos de uma unilateralidade. Ou nós vivemos o mundo apenas como mundo material, né? Ou seja, nós vivemos no materialismo e abrimos mão daquilo que é o mundo espiritual, ou nós vivemos no mundo espiritual e abrimos mão do mundo material como uma ilusão. Eu vejo que a realidade é só espiritual, o mundo material é ilusão, né? Então eu estou num monismo tanto de um lado quanto do outro, unilateral. Eu simplesmente abro mão de um aspecto da realidade. E o monismo que se pretende aqui, então, não é nenhum daqueles. E tampouco aquele que é o atomista, que é uma redução à percepção da unidade, ou seja, na unidade eu tenho a cosmovisão, mas mesmo assim é um artifício. Agora, aqui existe o ideal desse encontro, né? O encontro na unidade daquilo que é o mundo perceptivo e o mundo pensamental, né? O particular e o universal. Então eu chego a esse ideal do monismo. E aí por que então, como que isso responde à pergunta, existe limite para a cognição? O Kant diria, e a gente vive num mundo kantiano, né? Quer dizer, nós somos herdeiros do kantismo, ou seja, dessa visão de que eu tenho representações das coisas, dos objetos, e essas representações, elas são imagens internalizadas daquilo que eu vejo lá fora. Então, eu não tenho acesso às coisas em si mesmas, às essências das coisas, eu tenho apenas acesso a essas representações, a essas imagens, né, ou imagens mentais, e elas não são mais, vamos dizer, ela pode ser uma fotografia, mas
elas não me trazem o todo da coisa. Quer dizer, e a esse todo, já que eu só consigo internalizar essas imagens, então eu não tenho acesso àquilo que elas guardam na sua essência. Nós não alcançamos conhecimento das essências, e esse é o limite do conhecimento sob o ponto de vista kantiano. Agora, se a gente fala que no processo cognitivo, nesse encontro daquilo que é o aspecto conceitual, né, que me eleva ao universal, e aquilo que é a percepção, vamos dizer, essa imagem mental que eu guardei, né, e que o meu processo cognitivo me traz na unidade dessa ligação daquilo que é universal e particular, então não há, na verdade, limite para esse conhecimento. A gente não pode dizer que não alcançamos essa essência, porque tudo vai depender do grau que eu posso elevar aquilo que eu percebo do mundo a esse mundo dos pensamentos. E se tudo que foi feito, tudo que foi criado no mundo, foi criado a partir desse pensar universal, então esse pensar universal, ele traz justamente cada coisa, cada fenômeno traz em si essa essência. E se aquilo que o ser humano é capaz de elevar a esse pensar universal, né, é o que nos torna realmente humanos, né? Essa capacidade de poder elevar isso a esse âmbito. Então, eu posso ser o palco, né, desse encontro entre aquilo que é o particular e o universal. Então, eu posso sim, pelo pensar, ter acesso àquilo que foi a fonte da criação, não só de todas as coisas, como de mim mesmo. E aí é bem interessante, embora o Steiner não remeta isso diretamente aquilo que é o fenômeno da própria criação, né, no Gênesis, ou mesmo a imagem que nós temos, né, não só do Gênesis, mas também daquilo que, de uma certa forma, retrata o Gênesis no Evangelho de João, quando ele fala no prólogo do Logos, do Cristo como Logos, né, de que, bem no início, né, no início era o Verbo, no início era o Logos, né, e esse Logos estava com Deus, este Logos era o Deus, e tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada foi criado. Tudo que foi criado por esse Logos. Portanto, o Logos, que é um termo que é difícil traduzir, que ora é traduzido como palavra, outras vezes como verbo, né? E aí indica não só algo passivo, mas também uma atividade criadora. Então, esse Logos permeia tudo. Ele é a fonte de tudo e tudo guarda na sua fonte aquilo que foi o ato de criação. E aí, nós, nesse ato pensamental, que tem esse caráter universal, é como nós podemos acessar essa fonte do Logos. E é isso que nos permite, potencialmente, ter acesso àquilo que é o princípio formador de todas as coisas, né? Então, a resposta para essa pergunta, existem limites da cognição, que é a pergunta que é colocada no capítulo 7. Bem, por essa ideia de monismo como um processo cognitivo de encontro do universal com o particular, a resposta é, ao contrário daquilo que é a resposta kantiana, né, de que nós não alcançamos a essência das coisas, nós não alcançamos a coisa em si. A resposta de Steiner é: não há limite. Não há limite. Mas antes de encerrar essa primeira parte, eu gostaria de voltar só um pouquinho ao final do capítulo 6,
quando a gente falou, né, dessa questão dessa oscilação entre o universal e o particular, e que o particular é caracterizado principalmente pelos nossos sentimentos. No final do capítulo 6, ele fala assim: uma vida sentimental esvaziada de pensamentos perderia aos poucos toda a relação com o mundo. É como se nós ficássemos encerrados nos nossos sentimentos, né? Não elevando isso a esse caráter universal. E aí ele acrescenta: o desenvolvimento da vida cognitiva ocorrerá no homem em busca da personalidade equilibrada, juntamente com a formação e o desenvolvimento da vida dos sentimentos. A gente poderia falar de educação dos sentimentos. O sentimento é o meio pelo qual o conceito obtém inicialmente vida concreta. E aí, se ele fala em formação e desenvolvimento da vida dos sentimentos, fica a pergunta: como que nós educamos os sentimentos? Tem um cultivo, né? A gente não está falando apenas de uma coisa que é dada e que está pronta, mas existe um cultivo. E que se esse cultivo, vamos dizer, se esse elemento do sentimento me dá concretamente essa realização na individualidade, naquilo que é o próprio do indivíduo, e que isso não está limitado a essa individualidade, porque ela pode ser enriquecida de vida na medida em que eu elevo isso à universalidade, embora eu não permaneça nessa universalidade, porque há essa oscilação é a vida em si mesma, né? É o próprio processo da vida. Eu pergunto a vocês, como nós educamos a nossa vida dos sentimentos? Eu acho que vocês são especialistas nisso, não é? Como que nós educamos a vida dos sentimentos? Agora o Carlos quer nos ouvir. Pelas cores? Isso. Pelas cores, sim. E se a gente for generalizar isso, como que a gente poderia falar? Pela arte. Pela arte, isso. Exatamente. Por isso que eu falo que vocês são especialistas, né? Porque a formação de vocês é bem nessa área, não é isso? E não só no que diz respeito à arte independente da vida, mas justamente na questão terapêutica, eu diria, é o campo mesmo, né, de cultivo dessa educação dos sentimentos. Porque tem que acalmar o mental, né? É terapêutico no sentido de acalmar o mental, mas ao mesmo tempo como veículo de elevação daquilo que é particular ao universal. Não se trata de uma dicotomia em que porque a gente fica na dicotomia se a gente fica falando só do aspecto, eu trato desse elemento, não, mas ele não está desvinculado, pelo contrário, ele tem um enriquecimento na medida em que eu elevo isso ao caráter universal do pensar. Quer dizer, o monismo que é proposto pelo Steiner é justamente o encontro dessa polaridade. O monismo eu tenho a totalidade, eu tenho a unidade, eu tenho a comunhão no encontro daquilo que é particular com o universal. E se a arte é a forma de cultivo dos sentimentos para que eu tenha essa concretude da existencial, né? Se ela ficasse só nesse elemento da polaridade, ela seria unilateral e insuficiente. É necessário elevar isso ao universal. E muitas vezes a gente pode pensar como que na arte eu tenho já
vamos dizer, o cultivo já de alguma forma me remete a essa universalidade. Não ainda de uma forma conceitual, mas se eu consigo enriquecer isso com o elemento universal, né, de alguma forma, vamos dizer, esse cultivo vai me enriquecer e me remeter a talvez algo que eu não consiga de pronto trazer, porque se, por exemplo, trago de uma forma intelectual esse universal, mas se eu cultivo o universal e procuro representá-lo de uma forma artística, né, e talvez não totalmente consciente a princípio, mas de alguma forma eu estou me elevando a esse universal. Esse universal de alguma forma está representado, mesmo que eu não o enxergue de todo no processo criativo, mas que num processo vai num crescendo em direção a esse universal, e isso vai enriquecer a minha arte nesse processo. Carlos, posso perguntar uma coisa? Não. Depois a Angélica, tá? Que está com a mãozinha levantada. Sim, Luísa. Não, esse nessa do sentimento, né? De educar o sentimento nesse sentido e da arte. Teria a ver também com observar o sentimento e também ele ser o objeto, assim, do pensamento, porque pensando se tem a ver com isso também, até a própria arte é uma maneira de você conseguir olhar, talvez, para isso com mais concretude e aí elaborar melhor, assim, sabe? Sim, sim. Na verdade, eu posso levar esse elemento do pensar, que tem esse caráter universal e objetivo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Não só qualquer fenômeno, né? Seja qualquer objeto, seja eu mesmo, sejam os meus sentimentos, qualquer coisa que eu possa imaginar, eu posso elevar a esse grau e de tal forma enriquecê-lo. Eu não faço isso todo o tempo, é claro, senão nós ficaríamos assim esquizofrênicos, né? Quer dizer, a cada momento eu estou lá carregando, bem, entro no pensar, sobre o que eu estou caminhando e observando. Isso não dá. Mas eu posso focar, eu posso entrar num processo meditativo no processo de criação, né? No processo artístico. E nesse processo meditativo, talvez a resposta não venha de imediato, mas isso vai estar de alguma forma retratado e representado no processo, ou talvez no resultado do trabalho. Ou vocês mesmos, quando vocês usam a própria arte como uma forma de dizer aquilo que não está tão visível, ou que está inconsciente, mas que de alguma forma se manifesta. Como que é isso? Como que vocês podem fazer diagnósticos por meio da arte? Não é visível, né? Como que a arte revela coisas que estão presentes e que se estão presentes fazem parte daquilo que é a verdade, embora ela não esteja consciente o tempo todo, mas que pode ser elevada à consciência. Tem uma pergunta aí, como que é? Nós temos a Angélica, depois a Thelma, depois o Luiz, depois a Sati. Então, começando pela Angélica. Sim. Eu estou encantada, Carlos, com tudo que você está falando aqui agora. Que bom. E aí me veio a seguinte questão, né, desse encontro. Eu tô também trabalhando, estudando bastante essa coisa do encontro. E aí, do encontro, nesse processo de conhecer o outro, né? Então, o outro se revela, a gente se revela nesse encontro, né? E nessa relação, agora, terapeuta e paciente, no caso, né? Como é que vai... Porque a gente tem um limite de, vamos dizer assim, de se colocar, né? Nessa relação sempre entre
sei lá, o médico e o paciente, o terapeuta e o paciente, existe um lugar, vamos dizer assim, um pouco preservado, no sentido de onde fica o médico ou o terapeuta para não se misturar com o outro, né? Ou com o problema do outro e não conseguir fazer o movimento da ajuda, né? Então, aí eu fiquei um pouco pensando, né, nessa questão do limite, quando o Steiner coloca que não existe o limite, né? E aí, assim, né? E ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a profissão ou a atividade, ela exige um pouco de olhar para esse limite, né? De cuidar ou de preservar dessa, vamos dizer assim, dessa fronteira aí, né? E aí agora, depois do que você estava me falando, me veio a ideia, uma ideia tria, assim, né? Entre nós e o paciente existe a arte como a grande mediadora desse processo, desse encontro. E aí me veio isso agora, mas é dessa última fala, né? Que assim, que talvez seja na expressão artística, que é o nosso material, é que a gente consiga encontrar esse lugar, não sei. Tá faltando um elemento nesse tripé, né? Quer dizer, até agora a gente falou do pensar, a gente falou do sentir, mas a gente ainda não falou do querer. A gente ainda não falou da ação, do agir, né? Para isso a gente vai ter que contemplar a segunda parte da filosofia da liberdade, né? E aí a gente pode realmente estender essa questão. A questão para nós teórica, a princípio, né? De que não há limite para o conhecer, não há limite. O limite é dado dependendo da nossa entrega, do nosso processo de entrega a esse universal e o quanto está envolvido isso com o nosso propósito, mas teoricamente não há limite, né? Agora, pelo processo, se você, vamos dizer, entra na questão terapêutica, aí vale os elementos da profissão de vocês, ou seja, qual é o que é correto, até que ponto você pode entrar. Agora, teoricamente, não haveria limite para vamos dizer, alcançar a verdade sobre uma pessoa, um paciente, no caso. Quer dizer, não há limite. Agora, eticamente, talvez seja necessário colocar um limite. Aí a gente vai estar falando da ética, que é objeto da segunda parte da filosofia da liberdade. Obrigada. Agora temos a Thelma, quer falar? Thelma. Sim, bom dia para todos. Carlos, quando você estava falando, me remeteu muito a uma experiência assim, em aula de yoga que eu já fiz, que é o momento em que a gente fazia um nyasa com Shiva, ou seja, você começava a meditar, você imaginava Shiva e você praticamente conseguia vê-lo na sua frente. Eu não sei se é esse tipo de imagem, quando você pensa na árvore ou você está olhando para a árvore, você fica uno com a árvore, se pode ter alguma associação com essa vivência que vem do yoga, é a primeira coisa. E a segunda coisa, para a questão do sentimento, na minha opinião, para controlar o sentimento é o famoso orar e vigiar, porque o tempo todo você tem que estar dando uma centrada para ver os sentimentos também. Então, são essas duas coisas que eu queria colocar. Bem, eu não conheço yoga suficientemente, mas eu faço a analogia, que é o correlato do yoga com o processo meditativo, que eu creio que... Sim, meditativo. Que entra no campo meditativo, em que você pode fortalecer esse processo, quer dizer, você pode também, no processo cognitivo, né, seja da árvore, ou seja lá qual for o objeto, em que você quer se unir aquilo que você quer conhecer. E o processo é um processo meditativo de união, né? Na verdade, em que a gente quer essa comunhão, né? Eu quero entrar em comunhão com o outro, no caso do paciente, eu quero entrar em comunhão com aquilo que eu observo para poder, de fato, conhecê-lo,
né? E nesse processo a gente entra quase, a gente pode falar idealmente, num grau de meditativo. E o que é esse processo meditativo? Ele vai, e vamos dizer, ele também não tem esse limite, quer dizer, eu posso entrar em perfeita união, isso vai depender da minha capacidade de poder estar ali inteiro, presente, e poder aprofundar, me concentrar suficientemente numa determinada etapa e depois esvaziar e deixar que isso se manifeste na sua integridade, na sua totalidade, ou naquilo que é possível alcançar nesse grau de se encaminhar para a totalidade. Mas eu acho que a analogia com o processo meditativo, né, ou no caso que você fala, no yoga, é o quanto eu puder me entregar a essa experiência. Né? Agora, aquilo que você falou também da questão do controle dos sentimentos, né? Aqui, quando a gente fala do cultivo do sentimento, por um lado, que é o que nos caracteriza mais na nossa individualidade, às vezes controlar pode ser exatamente o que não se quer, ou seja, dar margem àquilo que é para poder conhecer. Por outro lado, a gente não pode confundir o cultivo dos sentimentos com o sentimentalismo. Ou seja, a gente pode também entrar nesse mergulho dessa separação no indivíduo e perder-se aí. Então, o cultivo significa justamente o exercício da oscilação, de elevar o sentir a esse outro elemento da polaridade que é o universal. Né? E aí, nesse cultivo, eu posso desenvolver maior sensibilidade, maior percepção daquilo que é o sentimento, maior reconhecimento daquilo que é o particular. Né? Então, o cultivo, é interessante a gente, por exemplo, lembrar dos exercícios colaterais, quando o Steiner fala, quando toma a questão do sentir, né? De que o exercício ele proporciona com o tempo justamente uma maior riqueza na vivência do sentimento e não um deixar-se levar pelo sentimento. Então, quando eu tomo, porque muitas vezes a gente está no âmbito do sentir, naquilo que a gente chama de inconsciência, ou seja, é um certo descontrole. Né? Eu me emociono até me perder na emoção. Agora, eu posso, ao mesmo tempo, unir isso à consciência, unir isso ao pensar e perceber o sentimento. E, inclusive, ter maior sensibilidade de reconhecimento do que isso representa e, de certa forma, nesse enriquecimento, eu aumento a minha sensibilidade e talvez até a forma de expressão desse sentimento. Próxima. Seria o Luiz, depois a Sati. Desculpa, demorou para abrir. Carlos, maravilhoso. Me ocorreu o seguinte, que eu queria ouvir você um pouco. Então, nesse cultivo dos sentimentos, a questão da arte, sem dúvida, e que permite você sair um pouco também do teu interior, né? E poder olhar o mundo também de uma forma artística. Mas eu queria ouvir um pouco, e que para mim é o mais difícil, que eu acho que também tem uma relação, é com a religião, e não talvez não religião, mas com a religiosidade. E esse talvez seja o ponto mais difícil que eu encontro de colocar isso, por exemplo, na relação com um paciente. Então, eu não sei, eu queria ouvir um pouco. Sim. Bem, a questão é, claro, a gente pensa, a filosofia da liberdade, ela foi escrita numa chave assim científica, né? Quer dizer, o Steiner procurou de uma forma neutra colocar, mas daquilo que ele escreveu na filosofia da liberdade a gente pode depreender, inclusive tudo aquilo que ele desenvolveu posteriormente
na antroposofia e também naquilo que é o centro da antroposofia, na cristologia, né? E aí a gente reconhece na cristologia o correlato da filosofia da liberdade. Sobretudo quando a gente vê esse caráter universal, por exemplo, ele não falou do Logos como Cristo na filosofia da liberdade, mas quando ele fala desse caráter universal, dessa possibilidade de reconhecer no ser individual, no particular, ou no qualquer fenômeno, aquilo que é o elemento que estava presente desde a criação divina, então a gente pode ver que esse encontro, principalmente não só no aspecto do encontro com o objeto, o que nos dá uma riqueza enorme quando, por exemplo, você contempla, né, se a gente entra num aspecto não meramente de observação, mas elevando isso a um grau de contemplação, e aí eu contemplo a árvore, ou a natureza, ou o ambiente que eu estou vivenciando, com uma forma de me unir ao que, na verdade, foi o Criador, com o Criador daquilo que está sendo vivenciado, ou aquilo que está presente e que subjaz a tudo que está sendo contemplado, como uma união com o divino. Ou seja, eu posso, na própria experiência, naquilo que ele fala da riqueza da experiência, do que está presente, eu posso, e isso talvez seja o mais elevado que eu posso representar aí, que é justamente esse aspecto contemplativo no encontro com, não só no encontro com o outro, mas no encontro com aquilo que me envolve no ambiente ou na natureza, né? Nesse elemento contemplativo de união. E assim como a arte é um meio de cultivo nessa educação da vida dos sentimentos, a gente pode levar isso também no aspecto ritualístico, né, a uma vivência muito mais forte quando, por exemplo, no ritual eu tenho o centro, por exemplo, de um culto como a comunhão no ato de consagração, por exemplo, né, ou a Eucaristia na missa. O que é a Eucaristia? É justamente aquilo que me une ao divino, né? O tomar do corpo e do sangue do Cristo, na forma do pão e do vinho, né? Eu, transubstanciado, né? Ou seja, estou no seu processo de Eucaristia transubstanciado, na comunhão, eu me uno ao divino. E esse vivenciar, ele contempla, vamos dizer, a soma de todos esses aspectos. Por um lado, o aspecto daquilo que se apresenta na forma, ou seja, no altar, naquilo que no altar é representativo, é simbólico. Então, é como se eu pudesse unir aí arte, ciência e religião. Aquilo que a história separou, a gente vivencia no ritual a união daquilo que foi separado. Eu vivencio a integridade, a totalidade, a união com o divino no ato da Eucaristia, como a soma daquilo que a humanidade, ao longo do seu processo cultural, separou. E aí eu vivencio justamente, o próprio termo já diz, né? Comunhão é o processo de união, de unidade. O quanto eu posso trazer comigo, vivenciando no ato de Eucaristia, quanto que eu posso carregar comigo, né, para o dia, para, vamos dizer, um processo até o próximo encontro ritualístico, essa qualidade de perceber-me unido ao divino e, consequentemente, ao todo, unido à humanidade, unido à totalidade da existência. Então, o religioso é a culminação desse processo.
A gente pode reconhecer, e eu falei, é a soma né, de ciência, arte e religião, porque também, não deixa de ser, e é fundamentalmente, e principalmente na nossa época, é o ideal que buscamos, de que isso não é meramente um processo de fé, isso não é um processo meramente de crença, mas é uma vivência totalizante, é cognitivo nesse sentido. Não é cognitivo apenas no aspecto intelectual, é o conhecer o outro, é o conhecer o divino, é o reconhecer, é o vivenciar o divino. Né? Eu não sei se... Isso é só indicativo, viu, Luiz? Porque, na verdade, a gente poderia se dedicar exclusivamente com esse aspecto religioso mais extensamente. Mas o nosso objeto aqui tem esse aspecto científico, por um lado, mas ele aponta para esse divino, e a gente reconhece na própria proposta da filosofia da liberdade do Steiner o que está por trás disso na forma religiosa. Muito bem, mais A alguém? Sati, por favor, Sati. Oi, Carlos. Então, na verdade, é que eu escrevi aqui, e só para ter certeza se eu não viajei, mas, então, a arte seria um veículo de comunhão desse universal e do particular? Sim, A comunhão, imaginei. ela é já, vamos dizer, ela já transcende um pouco a arte, porque ela está nesse âmbito do religioso, é claro que traduzido para a vivência da nossa época, ou seja, em que você soma, né, consciência. A arte está presente no religioso, então o religioso é que eu vejo realmente a culminação dessa comunhão. Né? Agora, o que o Steiner coloca lá no final do capítulo 6, quando ele fala do sentimento, e aí ele fala, ele não escreveu lá arte, mas ele fala na educação e desenvolvimento da vida dos sentimentos. E nessa educação da vida dos sentimentos, eu perguntei a vocês, e todos nós estamos de acordo, que um dos meios mais ricos para isso é a atividade artística, é a arte, né? Porque ela está nesse âmbito central dos sentimentos, né? É a manifestação nesse âmbito. E aí eu vejo a arte como um exercício de cultivo, que inclusive é também um meio que pode estar sendo utilizado no processo ritualístico, porque ele também está rico de símbolos e de formas e de imagens. Então, aí eu uno arte, ciência e religião. Né? E só também, quando você falou da árvore, né, dessa união, de chegar nesse monismo, através da contemplação, então, ao contemplar algo, o fenômeno, eu me uno a ele, é isso? Só para saber se eu entendi. O Steiner ele fala do monismo como esse ideal de união entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido. Né? E aí não há mais separação. O ponto de partida é o dualismo, que é a nossa realidade de estar no mundo separado. Né? E o nosso grande objetivo é poder vivenciar a unidade, a união. Né? E aí eu tomo no processo cognitivo não apenas uma coisa, vamos dizer, técnica de que eu estou cá, o mundo está lá e eu quero realizar essa união num processo meramente de observação e de cognição. Porque se eu junto todo o meu ser, e aí significa também o meu sentimento, aí essa observação não é meramente observação, mas contemplação. Obrigada. Mais perguntas? Não tem mais perguntas até o momento. Tá.
Então, eu creio que a gente já pode se estender para um outro aspecto, que é já a segunda parte da filosofia da liberdade, em que, como nós havíamos falado, quer dizer, tudo aquilo que a gente conseguiu chegar, né, por meio do aspecto cognitivo, que foi a primeira parte, agora trata-se de aplicar isso à vida. Agora trata-se de aplicar isso no mundo da ação, da atividade, né? E aí a gente chega, então, àquilo que a gente chama de uma ética, né? Ou seja, no aspecto moral. E aí fica a pergunta, o que é moralidade? O que é esse âmbito ético? E, é claro, é importante que a gente defina esse âmbito para que não fique aí muita confusão, porque é meio polêmico também, é bastante polêmico, aliás. Então, por um lado, a gente vê o âmbito da ética, o âmbito da moral, é aquilo que está relacionado com o agir correto, o agir de acordo com o que é aceito socialmente como correto, né? Então, agir moralmente é levar em consideração as consequências dos meus atos com relação aos outros. Nós não vivemos né, de uma forma separada e levando em consideração apenas aquilo que diz respeito aos meus desejos e interesses pessoais, mas nós vivemos em sociedade e toda a nossa ação, seja lá o que fazemos ou o que falamos, tem efeito sobre o outro. Mesmo quando nós não tomamos consciência desses efeitos, mas inevitavelmente tem efeito sobre o outro, para o bem ou para o mal. Então, a gente poderia dizer, já generalizando, que todas as nossas ações, toda a nossa atividade, seja lá o que fazemos, o que fizermos, tem um caráter moral. Por que podemos generalizar isso? De que todas as nossas ações têm um caráter moral? Porque, mesmo conhecendo ou não conhecendo, tem um efeito, né, sobre o outro. Nós vivemos em sociedade. Então, o que nós fazemos, mesmo quando num caráter meio particular, né, por exemplo, quando eu recolho o meu lixo, e onde eu vou colocá-lo, vai ter um efeito na natureza e, consequentemente, para o outro. Então, as mínimas ações têm consequências. E algumas vezes tem consequências que eu nem imagino o efeito. Eu posso, muitas vezes, conversando com uma pessoa, falar de algo que para mim é totalmente tranquilo, mas que o outro, em virtude das suas vivências, das suas representações, dos seus traumas, inclusive, pode elevar aquilo a uma questão, ou resgatar, ou trazer à baila algo que eu não tinha a mínima intenção de trazer, e que vai provocar, talvez, um despertar de algo traumático que pode levar a ter consequências drásticas para esse outro, e que não era a minha intenção. Enfim, eu posso não ter consciência, mas os meus atos, as minhas palavras e tudo mais têm efeito moral, né? Então, a nossa questão fundamental com relação à filosofia da liberdade é justamente a tomada de consciência das nossas ações e tentando responder como eu devo agir em cada circunstância. E aí nós temos uma questão para nós fundamental,
que é nesse como eu devo agir, o que eu devo fazer, o que eu devo falar, ou tomando já em situações mais particulares, quando eu tenho uma questão, um problema, uma situação, um conflito, como que eu devo agir com relação àquele conflito, àquela situação particular. A gente pode recorrer a leis, costumes, normas, né? Talvez há um conhecimento prévio de situações semelhantes, que eu aplico àquela situação particular para tentar chegar, bem, qual é a melhor maneira de atuar nessa situação. E aí eu estou recorrendo a algo que é tradicional e que não envolve realmente um processo meu, de um processo, vamos dizer, se eu quero aplicar aquilo que foi resultado da primeira parte da filosofia, né? Então, eu teria um caminho muito diferente dessa atuação baseada em modelos prévios, ou costumes, ou leis, ou normas, ou aquilo que normalmente se acredita, mesmo que seja formulado por sábios, de que em certas situações semelhantes eu deveria agir desta ou daquela forma. E aí, é claro, eu não estou agindo em liberdade. Eu estou simplesmente seguindo um modelo, né? E a tendência que nós temos na sociedade é nos basearmos naquilo que normalmente é aceito como correto e que é determinado de fora ou pela tradição ou por um grupo de supostamente de sábios ou por leis, né, daquilo que é considerado certo e errado, né? E é claro que eu não estou agindo em liberdade, eu só estou aplicando aquilo que é o geral, aquilo que é o costumeiro, aquilo que é o considerado externamente como moral, né? E o ideal que nós buscamos, então, com relação a essa atuação no mundo, envolve um processo, que se é um processo de liberdade, então eu deveria aplicar aquilo que foi conquistado nesse processo cognitivo da primeira parte. E aí, se a gente aplica numa situação determinada, qual seria essa aplicação fundamental, né? Que era aquilo que era o ideal do monismo, né? De união daquilo que é universal com o que é particular. No âmbito ético, seria elevar ao âmbito do pensar sobre o pensar, aquele estado de exceção, uma questão específica que envolve a ação, né? Que envolve vamos dizer, o atuar no âmbito moral. E aí, então, assim como nós chegamos no conceito de intuição, né, vamos dizer, uma intuição conceitual, agora nós podemos chegar a um termo, né, a uma concepção daquilo que seria uma intuição moral. E esse correlato, né, aplicando no âmbito do agir, a ideia de intuição, né, o que seria, então, essa intuição moral? O objeto que, assim como, por exemplo, eu quero conhecer um processo, eu quero conhecer a árvore, eu quero conhecer um fenômeno. Agora, o fenômeno é a ação, né? E eu elevo ao âmbito do pensar universal, né, a questão do agir em situações particulares. E aí eu, idealmente, obtenho uma intuição moral. E nessa obtenção da intuição moral, eu trago algo que não está escrito em nenhum compêndio, em nenhum código moral, em nenhum preceito, em nenhuma lei, mas eu trago aquilo que é a aplicação desse universal, desse âmbito universal do pensar,
a uma situação particular, né? E eu só posso fazê-lo por meio de um processo individual do pensar. Eu faço. Eu não consulto nenhuma obra. Eu não consulto nenhum código. Eu não consulto os costumes. Eu não consulto as leis. Eu consulto um âmbito universal de sabedoria e que vai me dar uma resposta particular, específica e direcionada a uma situação concreta particular. E como eu posso ter a certeza de que isso é certeiro, de que isso é de fato o que eu devo agir? Né? E assim como nós falamos da primeira parte, que eu tenho a intuição, e a intuição me dá uma convicção que eu não encontro, que eu não preciso de argumento, eu não preciso ficar provando para ninguém de que eu tenho a certeza, né? No momento em que eu recebo essa intuição, eu sei o que eu devo fazer. Né? E aí, eu costumo dar um exemplo, o exemplo de quem já foi professor, de que na pedagogia Waldorf, por exemplo, idealmente você estabelece uma relação muito pessoal com cada individualidade, né, com cada aluno. E isso significa poder conhecer, né, conhecer esse aluno, não só naquilo que aparece e que desponta nas situações de aula, mas conhecê-lo mais profundamente, né? E o que vai envolver, se a gente aplica aquele aspecto da observação goetheana, de que eu preciso observar muito, eu preciso ter uma atenção muito grande a esse indivíduo e, idealmente, eu quero conhecê-lo melhor do que ele se conhece. Eu quero conhecê-lo como Deus o conhece. Eu preciso elevar isso não só por um interesse muito forte e muito... Eu tenho um interesse não só naquilo que se manifesta espontaneamente nas várias situações, mas eu quero ter um interesse com relação ao seu desenvolvimento, aquilo que ele traz como ideal. Eu quero poder proporcionar, ou poder, de alguma forma, desenvolver o seu potencial naquilo que ele promete para o futuro. Mesmo quando ele manifesta o contrário, ou, sobretudo, quando ele se torna, vamos dizer, difícil, um indivíduo, um aluno que traz o conflito para aquela situação, para aquela constelação da classe. E aí, quando aparece como conflito, a gente poderia pensar de uma forma geral, se a gente aplica as normas gerais, ou vai lá para a diretoria, ou é objeto de uma vamos dizer, discussão com outros colegas, ou percepção de outros, ou talvez conversa com os pais, mas no sentido de que, olha, esse aluno é problemático e se ele não entrar na linha, ele fica fora, né, fora da minha aula, que ele está atrapalhando. Ele se tornou ali um conflito por não se adequar ao meio. Ou aquilo pode ser um convite para que você possa, naquele processo de interesse e de conhecimento, né, de poder conhecê-lo naquilo que ele promete, no seu ideal de futuro, de que aquela manifestação é apenas um sintoma de algo que eu preciso conhecer para poder saber como lidar. E nessa elevação para aquilo que a gente chamou de caráter universal, né, do pensar sobre o pensar, eu posso levá-lo para o sono, contemplar como pergunta e interesse, depois de muito observar os vários fatos que foram aplicados no dia a dia, de trazê-lo, então, para esse aspecto universal e obter ou esperar, não que eu tenha certeza de que isso vai acontecer logo no dia seguinte, mas em algum momento eu tenho algum insight, eu tenho alguma intuição
do que eu posso, de fato, fazer. Como que eu devo agir. Isso é, sobretudo, esse aspecto moral do agir. Ou seja, eu ajo de acordo com o que é necessário em virtude daquele ser em particular, né? Mas que isso está, de alguma forma, a resposta disso está no conhecimento da verdade sobre ele. E essa verdade é a verdade, ela tem esse caráter universal porque o universal contém todas as verdades sobre todos os indivíduos e sobre todas as situações. Eu não sou Deus para saber isso de antemão, mas eu posso ter um interesse e um foco nessa questão para poder aguardar, então, a resposta intuitiva do como agir. E aí esse meu agir terá um caráter, de fato, vamos dizer, de uma intuição moral aplicada a uma situação específica que não está escrita em lugar nenhum. Mesmo que a opinião de outro seja contrária àquela intuição que eu tive. E só o meu interesse mesmo é que vai poder me dar essa resposta que ninguém poderá me dar. Eu não posso perguntar isso para ninguém. Né? Eu quero aplicar a partir da intuição e que tem esse caráter de verdade porque ele foi acessado naquilo que abarca a mim e a esse outro. É uma aplicação mesmo daquele aspecto cognitivo agora no agir. E agora eu pergunto a vocês, como que isso seria no agir? Eu falei do professor, mas isso pode envolver um ato terapêutico, né? Tem uma pergunta aí, qual que é a mesma? Isabela primeiro, depois a Lilian. Uhum. E Isabela. É porque quando você citou esse processo da pedagogia Waldorf, né, de observação, que é um processo muito rico, né? Mas além dessa resposta, que é importantíssima para o professor, parece que algo mais acontece durante o processo de observação com a criança. É como se nela algo espiritual já se... Sim. É quase uma calma que traz, né? Pelo menos as vezes que eu tive mais proximidade com isso, Sim. Parece que a própria criança já vai recebendo alguma coisa durante o processo de observação dos professores, né? Exatamente. Porque, claro, eu levo para o sono, significa, no sono há o encontro no mundo espiritual. E então é o meu eu com o eu do outro que se encontra. De alguma forma, isso tem efeitos que traz para a realidade, né? Que traz para o mundo. Então, muitas vezes até já o próprio ato do interesse já tem o seu caráter moral, no sentido de que essa minha ação eleva a um outro nível e isso tem efeitos, né? Então, a ação moral ela não começa apenas a partir da convicção do que fazer depois, mas o ato moral já é o próprio interesse. A gente poderia dizer, traduzir esse interesse, essa concentração na questão, ou essa preocupação com aquele indivíduo já tem um caráter moral, porque o que é o interesse pelo outro? O que é essa preocupação para que seja feito o melhor? Com que palavra eu posso traduzir esse interesse, esse voltar-me, ou essa preocupação que já pelo próprio interesse já traz efeitos? Como que vocês traduzem isso numa palavra? Altruísmo. O amor. Altruísmo, mas amor. Uma palavra mais genérica e mais contundente. Amor? Amor. Devoção. Amor. Amor. E o Steiner vai colocar na segunda parte justamente esse ideal. Amor à ação. O que é amor à ação? A com essa palavra que ele usa. Oi? Compaixão.
compaixão, tudo já são traduções aí né, do amor. Mas amor à ação significa o agir, né, a partir desse interesse, desse voltar-se para aquilo que é o melhor para o outro, é o estar à disposição, né? E é por isso que ele tem um efeito, mesmo antes de eu saber, ou de ter essa intuição moral, porque o próprio interesse já é uma ação moral. Já é um amor à ação. A própria atividade de fazer, de refletir ou de levar ao sono, significa antes de dormir, eu lembro da pessoa, né, do indivíduo, e quase como que numa forma de uma oração, eu elevo isso para o mundo espiritual, aguardando então uma resposta ou digamos, uma indicação do como fazer. Mas o orar antes de dormir, lembrando da pessoa, já é um amor à ação. Não é? E é por isso que já tem efeito, mesmo antes de eu receber uma intuição. Quem mais? Lilian e depois Maíra. Oi, Carlos. Desde ontem, durante a sua fala, me vem sempre uma questão de órgãos de percepção e eu não estava conseguindo formular a pergunta, talvez ainda não tenha formulado. Mas a minha questão que fica agora é assim, a gente está nessa etapa fazendo uma preparação para o desenvolvimento dos órgãos de percepção? É isso? Sim. Porque a gente tem os nossos órgãos de percepção, digamos, sensoriais, né? Os nossos órgãos dos sentidos. E mesmo que a gente fale dos 12 sentidos, a gente ainda está nessa questão de órgãos que já estão à nossa disposição. Agora, quando a gente fala do pensar nesse caráter excepcional, ele pressupõe, vamos dizer, a gente fala, o cérebro ele espelha, ele não é o que produz o pensar, mas é o que espelha o pensar. Mas a nossa capacidade de espelhar, ou de representar, ou de ter acesso a esse conteúdo, né, ou a essas intuições, pressupõe também um trabalho de autodesenvolvimento em que a minha capacidade de captar isso vai se aprimorando e vai se desenvolvendo. E é isso que o Steiner chama de preparar os órgãos de percepção para essa capacidade. Então, a gente tem um potencial, todos nós temos o potencial, mas o quanto pudermos ter interesse e exercitar isso vai aprimorar essa capacidade e vai fazer com que a gente tenha uma possibilidade maior, cada vez maior, de ter essas intuições, né? E é isso que ele chama, então, de preparação desses órgãos de percepção extrasensível, né? Suprassensível, não apenas os sentidos que normalmente temos, mas esses outros que são de caráter de perceber no mundo espiritual, ou de perceber no mundo pensamental a captação das intuições, sejam as intuições para aplicação nos objetos do mundo, sejam as intuições morais. E que faz a diferença, né, nesse encontro com o outro no trabalho terapêutico. Acho que tem, né? Com certeza. Não, a aplicação disso, a gente pode imaginar, é a aplicação para a vida. E a aplicação para a vida é a aplicação em todos os âmbitos profissionais, né? Seja lá qual for o seu âmbito de atuação, você pode aplicar isso e será tanto mais rico quanto mais você puder elevar esse grau de captação nesse âmbito universal, aquilo que é o particular a cada situação. Então, o desenvolvimento dos órgãos de percepção são aplicados pelos professores na pedagogia Waldorf, são aplicados pelos terapeutas, são aplicados pelos médicos, na agricultura, seja lá qual for o campo da sua atuação, você pode aplicar e será tanto mais rico quanto mais você puder desenvolver isso. Maíra. Maíra. Oi.
Bom dia. A gente pode, então, pensar que o nosso agir ele é resultado de uma pesquisa espiritual, uma investigação espiritual, e isso é a todo momento ou é só em situações específicas? Idealmente, a todo momento? Não. É interessante essa pergunta, porque existem mais alguns conceitos que eu estava preparando para amanhã, mas talvez possa antecipar, que a gente, por exemplo, fala... Isso depende da nossa decisão, né? Você leva pontualmente de acordo com a sua intenção. Então, é claro, a gente não pode falar que isso está todo o tempo disponível, ou seja, de que a gente aplique isso a cada ativo, segundo a cada de ação, vida, né? mas que a gente foca conforme as situações. A gente sabe aquilo que precisa, aquilo que a gente põe meio que no automático da vida, que a gente já tem a habilidade de levar à frente, ou aquilo que a gente quer em casos excepcionais que necessita de uma ajuda espiritual, porque comporta algo mais complexo, algum conflito, alguma situação que você quer resolver e não quer resolver por uma atitude egóica, mas quer resolver por uma atitude o que eu posso agir conforme não só conforme a minha vontade, mas conforme a vontade divina para essa situação em particular. E aí a gente sabe distinguir quais são as situações que a gente quer elevar a esse âmbito, não é? Agora, a gente pode também pensar que com o tempo você desenvolvendo essa capacidade, você, vamos dizer, você pode ter intuições morais que você ainda não sabe bem como aplicar no mundo, ou como aplicar na vida. E que vai envolver já uma articulação de situações mais concretas, a qual o Steiner vai denominar de fantasia moral. É um outro conceito que ele adiciona à intuição moral, que já é, vamos dizer, um aspecto mais aplicativo mesmo, de que eu tenho que traduzir a intuição que eu tenho, o acesso que eu tenho a esse âmbito, que ainda não está concretamente aplicado às várias situações particulares. E aí, por exemplo, naquele exemplo do aluno, isso significa, por exemplo, não só receber quase como que uma luz numa certa direção, mas agora eu falo, bem, então isso vai envolver uma conversa com os pais, isso vai envolver a aplicação de certas práticas ou de certos conteúdos específicos para esse aluno que eu quero direcionar, ou talvez daquilo que eu vou dar para toda a classe, mas também olhando para ele em particular. E aí a conformidade disso na aplicação prática, isso já é uma criação que eu faço e que envolve esse aspecto que ele chama de fantasia moral. É de acordo com a imaginação, com a capacidade criativa que eu tenho de especificar e trazer forma para aquilo que foi inicialmente uma intuição. E aí, uma consequência disso seria aí que entra o nosso... A nossa? Interpretação. Sim. Mas envolve também... Para mim está falhando. Capacidade de interpretar. Eu não consegui escutar tudo o que você falou. É que aí entra a nossa capacidade de interpretar a maneira como isso nos é apresentado. Porque aí é uma aplicação e isso envolve já situações concretas da vida em que você tem que pensar em detalhes, e esse detalhamento e essa criação imaginativa é o que envolve, então, essa fantasia moral, né? Mas tem ainda um outro aspecto que é, vamos dizer, o fato de você começar a exercitar isso mais cotidianamente, de que com o tempo, na medida em que você aplica esse caminho, né? Quer dizer, eu não ajo mais apenas de acordo com uma vontade fortuita
e casual, enfim. Eu ajo sempre elevando isso ao mundo espiritual e aguardando intuições e aplicando na fantasia moral. E na medida em que isso se desenvolve, a gente é como que não só nesse desenvolvimento desse órgão perceptivo, mas também da nossa capacidade de fantasia e de aplicação, a gente vai desenvolvendo uma certa técnica. A gente fala de técnica, especiais. habilidades especiais. A gente vai desenvolvendo uma técnica, a gente fala de técnica para várias habilidades práticas, né, nos vários exercícios profissionais, ou seja lá qual for a aplicação que a gente faça, mas aí a gente começa a ter uma ideia do que ele quer dizer com técnica moral. Então a gente tem intuição moral, fantasia moral e técnica moral. Ou seja, a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade, uma capacidade, uma forma de percepção em que isso passa a ser vamos dizer, aquilo que a gente normalmente chama de presença de espírito. Quer dizer, eu não preciso ficar elaborando muito, mas no momento em que eu estou presente, estou lá inteiro, acontece algo e eu respondo imediatamente da forma como é necessário ser feito. E isso envolve, de fato, algo que foi desenvolvido, né, ao longo do tempo, na medida em que eu estou entregue nesse processo, em que eu não ajo meramente por uma vontade particular e fortuita, mas por algo mais elevado. Eu sou instrumento de algo mais elevado. E isso vai se desenvolvendo com o tempo. Nesse caso, os nossos temperamentos, eles se tornam aí também um processo de desafio para esse movimento mais, né, mais consciente. Sim, na medida em que se eu tomo consciência daquilo que é uma forma quase automática de responder a certas situações de acordo com os temperamentos, eu posso, nesse desenvolvimento dessa técnica moral, já não responder necessariamente de uma forma automática, mas ter consciência do que é necessário responder ou da forma como se deve responder a cada situação. Porque se eu deixo apenas nesse âmbito do temperamento, eu estou sujeito a responder de uma forma inconsciente àquilo que se apresenta. Não é? Então, o colérico vai responder sempre da mesma forma. Não, eu sei que sou colérico e sei que essa situação em particular não demanda uma resposta automática. Eu não posso me deixar levar pelo meu temperamento nessa situação. Eu penso que quando você já está nesse ponto, o seu temperamento, ele já teve, o controle dele ficou lá para trás. Já foi trabalhado. Foi trabalhado. Ele já está num nível que o temperamento já não influencia nessa situação específica. Ele não entra. Esse grau já pressupõe um trabalho de autoconhecimento e de autodesenvolvimento que, de alguma forma, já superou, em certo grau, essa unilateralidade. Mais perguntas? Tem microfone, Helena. Andréia, desculpa, é Andréia. Bom dia, Carlos. Bom dia, André. Quando você fala dessas leis, costumes, normas e dessa ação a partir de uma intuição moral, me leva a um âmbito que está além da própria antroposofia ou da comunidade antroposófica, talvez. Uhum. Como é que você vê esse paradoxo entre agir dessa forma, a partir dessa intuição moral, que vai ser muito individual a cada momento, talvez, e essa convivência em comunidade, onde parece ser inevitável conviver também com normas e ideias do que é certo, do que é errado, mesmo na própria antroposofia, por exemplo. Bem, a gente está falando agora de um agir que é buscado pelo indivíduo, né? Eu esqueci de falar de
conceito, embora isso, é claro, eu pretendo estender mais amanhã, mas a gente já chegou a essa conclusão de que qual é o agente dessa ação moral, e que alcança essa intuição moral e depois pode desenvolver, seja a fantasia ou seja a técnica moral. Qual é o sujeito? É o indivíduo. E esse indivíduo, ele não importa a que âmbito ele está inserido. Eu teria que agir não de acordo, se eu estou agindo de acordo com um acesso que eu tenho a uma fonte universal, aplicando a uma situação em particular, não importa a que âmbito esse particular pertença. Eu não estou agindo, porque, por exemplo, quando a gente fala de costumes, não se trata apenas de costumes de um povo, ou costumes de uma raça, ou costumes que são desenvolvidos numa determinada época, e tampouco costumes relativos a um grupo particular, ou a uma comunidade particular, ou a um âmbito, vamos dizer, dos antropopops. Não se trata de algo que está circunscrito a seja lá qual for o grupo. Eu estou agindo aqui, né, como um indivíduo que eleva a algo que tem esse caráter universal e que não se circunscreve a nenhum âmbito particular. Porque aí a gente já está, vamos dizer, limitando isso a um costume. E a gente está falando do costume, é uma visão de moral que é tradicional, ou se tornou tradicional, ou se tornou ortodoxa, vamos dizer, dogmática de alguma forma. Né? Tampouco está circunscrita a uma religião, a falar da comunidade de cristãos, eles costumam agir desta forma. Aí, seja o sacerdote, ou seja lá quem for que pertence àquele âmbito, e tem uma situação particular a qual ele quer aplicar essa visão, né? A resposta não é porque pertence à comunidade ou pertence àquele grupo, ela tem um caráter universal, porque ela se aplica de um indivíduo que colocou a questão da ação numa situação particular com relação a uma pessoa, e não importa a que âmbito ela pertença. Parece um desafio, né? E exige um desafio. A gente não fala, a gente não sabe até que ponto a gente consegue aplicar isso na sua, vamos dizer, nesse ideal. Né? Isso aqui já está colocado como um ideal, mas é importante distinguir o que é o ideal e o que é a realidade que a gente consegue aplicar. Até que ponto a gente desenvolveu essa capacidade? A gente está falando aqui do ideal. A Cíntia está perguntando se isso é autonomia. Autonomia é quase vamos dizer, o sinônimo, né, de liberdade. Sim, é autonomia. O que é autonomia? Né? O nomos aí é justamente a questão da lei. Quem determina a lei? Né? Tem heteronomia, é o outro que determina a lei, que eu obedeço. Aqui quem determina a lei, né, não sou eu, ego, mas por meio da minha individualidade eu alcanço uma fonte universal que vai me dar consciência do que é o que eu devo fazer. E aí então eu tenho a lei, né, que não está escrita em lugar nenhum. E isso se chama então autonomia. Mas não é a autonomia vamos dizer, autoritária, porque a gente aí poderia também falar da autonomia em que eu me coloco como Deus e falar, não, tem que ser como eu quero. Eu determino como deve ser. Então, não é essa autonomia em que eu dito e sou ditador da situação. Eu estou aberto a receber a intuição a partir de uma fonte universal que me indica o que é necessário, porque é a teonomia, na verdade. Mas eu sou instrumento dessa teonomia.
Ela inclui a moral e a ética, né? Exatamente. Só é moral porque ela é teonomia. Porque é Deus que me ilumina para que eu possa, vamos dizer, ser fiel a essa fonte e agir de acordo. Né? Mas como sou eu que sou o instrumento, é por isso que a gente fala da autonomia. Há mais questões? Não, não tem mais questões. Não? Então, eu creio que estamos chegando no limite do tempo, não é? Certo. E eu não acho que há tempo em 3 minutos para trazer mais conteúdos, eu deixo isso para amanhã, tá bom? Tá certo, muito grata, Carlos. Eu que agradeço. Por essa riqueza enorme, né? Que nos convida ao humanismo, né? À união do... Que bom que a gente tem a oportunidade de poder conversar sobre isso, sim. É muito bom, muito grata. Obrigado, Carlos. Gratidão. Obrigado a vocês. Obrigada, Carlos. Obrigado. Até amanhã. Obrigado, tchau, Carlos. tchau. Tchau. Amanhã. Tchau, também. Até amanhã. E nós... Que horas a gente volta, Helena? Nós voltamos 10 para as 11, tá bom? Ok. Até mais, então. Eu só queria aproveitar uma notícia rápida antes que vocês saiam. Os 3 volumes da obra da Margaret Hauschka foram reeditados pela editora antroposófica, finalmente, né? Também em vista de esforços da nossa Mary. Então, estejam atentos. É um presente bem grande. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.